Eu vou ter a honra essa noite de apresentar o pregador. Queria chamar aqui à frente o pastor Purinho, por favor. Pastor Purinho é lá da Igreja Batista do Meier, Rio de Janeiro. Ele, juntamente com a sua esposa, Jeane, passaram o final de semana conosco, lá em Guaratuba, no Retiro dos Jovens Casais. Um tempo, queridos, abençoado. Os casais foram ministrados com o tema Simplifique, uma nova forma de olhar para o nosso relacionamento. E foi um tempo onde os casais puderam se colocar na presença do Senhor, serem ministrados, serem impactados, famílias sendo transformadas, famílias de alguma maneira tomando uma nova decisão ali, para realmente fazer o relacionamento dar certo, né, pastor? E eu queria nesse momento orar pela vida dele, e nós não poderíamos deixar de aproveitar a vinda dele até Curitiba, para que ele pudesse abençoar toda a igreja, assim como nós fomos abençoados esse final de semana. Então, abra seu coração essa noite, deixa Deus falar contigo em nome de Jesus. Pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos nesse momento. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque a nossa igreja, Pai, ao celebrarmos 60 anos, nós podemos realmente olhar para a história e ver que o Senhor tem feito grandes coisas, Deus. Saber que a nossa geração, o nosso tempo, o Senhor ainda deseja fazer também. E obrigado por esse tempo como igreja, nos reunimos para adorarmos e realmente reconhecemos o Senhor, Pai, a Tua grandeza, a Tua fidelidade. E nesse momento eu quero colocar a vida do pastor Purinho em Tuas mãos. Com a certeza, da mesma forma como o Senhor, através da vida dele, através da vida da Jeane, abençoaram aqueles jovens casais, assim o Senhor também fará essa noite com todas as famílias aqui, todas as gerações representadas. Usa da vida do teu servo, eu oro assim em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Obrigado, pastor Tiago, obrigado, pastor Roberto Silvado, obrigado, igreja, por esta oportunidade tão preciosa de estar aqui com os irmãos nesta noite, além dos momentos tão preciosos que compartilhamos ali no acampamento, no retiro dos jovens casados da igreja. E é muito bom estar aqui por inúmeras razões, incontáveis razões. Eu aprendi com o pastor Irlande, pastor Roberto, que não existe a tal jesuicidência, esse termo que nós cunhamos, né, no evangeliquez. Pastor Irlande, na sua erudição, ele me ensinou um termo bonito: as conjunções das providências divinas. Não é? Bonito isso, não é só o pastor Irlande mesmo para trazer um negócio desse. Os casados ouviram essa história lá nesse dia, eu vou contar agora para a igreja aqui reunida. Estar aqui hoje é uma dessas conjunções da providência divina. Eu estava em junho, se não me engano, iniciando um culto, o culto das 9, lá em nossa igreja, e apareceu uma mensagem aqui do pastor Silvado, meu amigo, a gente sempre troca algumas mensagens, disse: preciso falar com você agora. Eu disse assim: se for urgente eu saio para atender. Ele disse: é urgente. Aí eu falei: pronto, papai caiu, mamãe caiu em casa e estão usando o pastor Silvado para me avisar alguma coisa trágica desse jeito que as minhas irmãs não estão com coragem de dizer. E aí eu saí para atender correndo, né? E ele disse: Purinho, é porque nós somos da sua ajuda aqui. Eu estou com uma situação logística aqui do nosso retiro e eu preciso que você venha nos ajudar. Eu disse: para mim vai ser bênção estar com vocês. E na mesma hora raciocinei: há quase 2 anos eu não estou em Curitiba para ver papai e mamãe. E se der certo isso, vai ser uma oportunidade muito boa de estar com papai e mamãe de novo. E eu disse: só preciso de um tempo porque eu preciso ajustar com a Jeane isso. Não sei se você lembra, mas houve alguns anos em que nós tentamos vir, mas eu não podia vir com a Jeane. E você bateu o martelo e disse: só vem se vier com a esposa, sozinho não interessa em encontro de casais. Não é? E como a Jeane não podia vir, a gente teve que abortar os planos e aí ficamos para uma outra oportunidade. E dessa vez, Deus, no almoço eu vou acertar com a Jeane e ainda à tarde eu digo. E, de fato, Deus providenciou tudo e eu agradeço à igreja pela generosidade de nos convidar, a bênção de nos proporcionar esse tempo. A Letícia estava com a gente até agora, nesse instante ela já saiu para o aeroporto. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui nesse fim de semana. Foi um tempo muito precioso lá com os jovens casados desta igreja. Que tempo gostoso. A mamãe me perguntou hoje, quando eu cheguei em casa, disse: abençoaram ou foram abençoados? Certamente nós fomos muito mais abençoados do que procuramos abençoar. A Jeane está ali naquele cantinho, queria que ela ficasse de pé para que a igreja conhecesse, né? A Jeane, os casados nos conheceram bastante, ouviram muitas das nossas histórias, né? Conheceram um pouquinho do miojo também, né? Fica de segredo aí para vocês contarem. Pergunta para ele: quem é o miojo na vida do pastor? Não é namorado da Letícia, não. Mas é a minha garantia de que ela não vai namorar tão cedo.
Depois vocês perguntem para eles, para os caras que estavam lá, quem é o miojo na nossa história. Trago o abraço da Igreja Batista do Meier, uma igreja que há 12 anos tem nos abençoado muito, tem nos ensinado muito, e é muito gostoso saber que em muitas nossas histórias se entrelaçam. Por quase 6 anos, a Loli esteve caminhando conosco ali no Meier, e foi muito precioso para nós convivermos mais de perto com a família Silvado, sermos abençoados também pela convivência com a Elô, como nós assim a chamamos, vocês chamam ela de Loli, para nós lá ela tornou-se a Elô, e isso gerou um vínculo muito profundo e muito precioso para as nossas famílias. E estar aqui hoje, portanto, eu vejo como uma dádiva, um presente de Deus na minha vida, na vida da Giane e na vida da Letícia. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Que alegria estar aqui compartilhando deste momento tão singular em que os irmãos estão iniciando as celebrações dos 60 anos desta igreja. E olhar para a história é trazer à memória tantas coisas que renovam em nós a esperança, como diz Jeremias. Fazer um exercício de recuperar momentos, relatos, testemunhos, milagres que Deus fez na história desta igreja. Igreja esta com a qual eu convivo desde a minha infância, porque meus familiares aqui, membros da segunda de Curitiba, né? Então Cajuru, onde durante todas as minhas férias eu vinha participar aqui, descansar nas minhas férias como pré-adolescente, adolescente, e vi esta igreja que era lá dentro do bairro, né? Crescer, amadurecer, se consolidar e agora estar aqui vivendo este momento tão histórico para esta geração. Tantas gerações passaram por aqui e lançaram sementes, colocaram pedras e tijolos para que este edifício de gente pudesse existir e abençoar tantas pessoas nessa cidade, sem dúvida alguma no Brasil, porque a Igreja do Bacaxiri é uma igreja que é uma referência para o nosso Brasil e alcançando tantas outras fronteiras por meio da obra missionária que os irmãos realizam ao longo desses 60 anos. E já que estamos falando do desafio de ser igreja por 60 anos, eu quero compartilhar com você o que para mim tem sido o maior desafio da Igreja de Cristo nesse tempo, que é recuperar o nosso senso e a nossa essência de família, a nossa natureza de unidade, no mundo em que temos tido tantas dificuldades de colocar em prática a unidade para a qual Jesus nos convocou e nos comissionou a ser. Quando, no final da década de 90, iniciando a virada do milênio, né, para o ano 2000 e seguinte, todos nós falávamos muito sobre o que estava por vir. Eu estava iniciando meu ministério pastoral, quando em 94 já começávamos a pensar sobre o pastor do século 21, a igreja do século 21. E naquele tempo nós estudávamos a famigerada pós-modernidade, o movimento da pluralidade, das muitas ofertas, o desafio da diversidade que estava acontecendo de maneira tão bombástica para o mundo daquelas gerações. Mas o tempo passou tão rápido que hoje já se fala em um novo momento. Já não se fala mais naquela tal pós-modernidade, hoje já se denomina a nossa geração, estes nossos filhos que estão nascendo com seus smartphones na mão, com os seus acessos à tecnologia de forma tão prematura, na chamada transmodernidade. E este nome trans está tão na moda de tantas maneiras e de tantas aplicações que não há como negar que nós já estamos vivendo a transição para uma outra realidade e uma nova realidade com a qual nós nem ainda sabemos lidar com precisão. E eu não sei se você pode concordar comigo, mas a leitura que eu tenho feito, o desafio que eu tenho trazido para mim no exercício do ministério pastoral e a realidade que eu tenho procurado compreender deste tempo que vivemos e os desafios desta realidade, já nem é mais a tal diversidade. Ainda que ela ainda esteja presente, eu quero refletir um pouco sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos vendo um momento tão complicado e tão novo que nem é mais diversidade. Nós já avançamos, e aí eu coloco isso entre aspas, para uma nova realidade de polaridade. Porque parece que a gente já está migrando da tal diversidade, de tantas ofertas, porque agora a gente está dividindo a nossa sociedade, dividindo a nossa comunidade em um lado e o outro lado. Entre os que concordam comigo e os que discordam comigo. Os sábios já diziam que a sabedoria está no centro, no sentido do equilíbrio.
E hoje é até difícil você falar em direções, não é? Falar de esquerda, direita, de centro, já tem uma conotação tão político-partidária que até gera uma antipatia gratuita e talvez muitos nem queiram mais ouvir o que vamos falar daqui para diante, porque talvez gere uma resistência e uma negação de que não queremos viver o desgaste de novo daquilo que vivemos tão recentemente. E como pastor de uma igreja local, como líder e exercendo a liderança numa comunidade, num contexto também denominacional e diante de uma geração tão desafiadora, tenho trazido para mim uma tese e uma proposta. Há alguns anos falávamos, conclamávamos e até orávamos para que Deus nos concedesse um grande avivamento. E lembro-me bem que, quando falávamos em avivamento, vinha à mente esta realidade dos prodígios, talvez de uma liturgia acolhedora e contemporânea, sensibilizadora e atraente. Quando falávamos há algum tempo sobre avivamento, pensávamos em uma espiritualidade contagiante, se é que você consegue me entender, mas os tempos estão tão esquisitos. E a gente foi, e parece que a mola está nos puxando de volta para um outro momento físico em que a gente parece que o que precisamos hoje não é mais desse avivamento litúrgico, doutrinário e nem mesmo eclesiológico, vamos dizer assim. E James Houston já disse há muitas décadas: a igreja poderá viver uma nova reforma se ela recuperar o senso de unidade perdido ao longo da sua caminhada. Então, numa realidade em que vivemos uma modernidade diversificada, mas atualmente somos confrontados com um contexto tão polarizado, a Igreja de Cristo deve emergir deste cenário como um farol para resgatar o senso de unidade em torno da cruz de Cristo, porque é a única razão de voltarmos a ser igreja, de sentarmos-nos nas mesmas fileiras, de sermos capazes de olhar para o futuro e termos esperança de que esse negócio chamado igreja faz sentido. Eu tenho sentido desafiado neste ano, como líder de uma igreja local, a restaurar o senso do ajuntamento, porque muitos ficaram pelo caminho com suas feridas e também com suas flechas e com suas armas com as quais feriram tanta gente. Olho para o auditório da igreja reunida, no caso, no meu contexto, carioca, e lembro-me de alguns lugares que estão vazios por pessoas que não querem mais caminhar com esta igreja, que se levanta como uma voz profética para um tempo de amor, de paz, de esperança, de transformação, porque os discursos não se alinham, as ideias não se harmonizam e sequer as expectativas se coadunam. E quando eu olho para o cenário do que é a igreja de Cristo hoje, a igreja que deve retomar o seu papel de relevância, a verdadeira presença da igreja que triunfará no final, é aquela que é movida por uma única razão: a cruz de Cristo, que nos quebranta, que nos humilha, mas que ao mesmo tempo nos restaura, nos resgata e nos levanta para fazer diferença no mundo em que estamos. E acredito então que o avivamento, que deve ser o mais aguardado pela igreja de hoje, e pelo mundo, pelas pedras que clamam além das nossas paredes, é voltar a ver uma igreja que anda junto, uma igreja que tem alegria de viver em comunidade, a igreja que resgata o senso, em meio ao contraste da diversidade de ideias, ou até mesmo da polaridade de posicionamentos, um povo que entende que não faz sentido levarmos o nome de Jesus se não for para voltar a viver em unidade. Como uma família que aprende a viver embaixo de um mesmo teto, nutrindo os mesmos sentimentos,
olhando para as mesmas direções, sejam elas quais forem, mas juntos, andando no mesmo caminho e tendo as mesmas expectativas, fundamentados na mesma fé, com um só coração, com um só Senhor. E esse texto me mostra ao mesmo tempo os desafios que estão diante de nós e pelos quais Jesus já intercedeu por nós, porque Ele sabia, Ele sabe e sempre saberá o que é estar no mundo. E Ele ora por nós. A preciosidade desse texto de João 17 é porque Ele orou por você. Ele tinha em mente aqueles que viriam a crer muito tempo depois daqueles 12, no caso 11, que permaneceram após a cruz. E que olharam para o sepulcro vazio e tiveram esperança. Mas Jesus sabia que não seria fácil. Jesus sabia, desde então, o tamanho do desafio que estaria diante de nós como igreja de Cristo hoje. E por isso Ele orou por nós. Mas é precioso perceber que Ele não orou por nós aqui, pedindo ao Senhor que nos desse autoridade. Ele não orou por nós pedindo que nós tivéssemos poder de governo. Ele não orou por nós para que fôssemos uma igreja consolidada e forte, com prédios estruturados, suntuosos. Ele não orou por nós para que fôssemos prósperos. Ainda que tudo isso esteja embutido no pacote das bênçãos que Deus tenha para nós, no sentido de sermos uma igreja presente, uma igreja influente, uma igreja relevante. Mas parece-me que Jesus foi no ponto central daquilo que faz a igreja ser igreja. E a partir do versículo 20, eu encontro a essência desta oração chamada, ou apelidada pelos editores bíblicos, de oração sacerdotal. Jesus nunca usou essa expressão, mas nós apelidamos esse texto da oração sacerdotal de Jesus porque a interpretamos como aquela oração de intercessão. Ele se coloca no nosso lugar como gente que vive no mundo, mas não é do mundo, e enfrenta o mundo para dizer: eu sei o que vocês enfrentarão e por isso eu oro por vocês. E que oração é essa que Jesus faz por nós? Ele diz assim, a partir do versículo 20 em João 17, não peço somente por estes, e ele deve ter apontado para os seus discípulos sentados próximos a ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Somos nós, eu e você. A fim de que todos sejam um. Olha que a oração de Jesus é simples. A oração de Jesus é concisa. A oração de Jesus é objetiva. E tem apenas um item nesta oração. Eu peço apenas que eles sejam um. Anteriormente ele já havia dito: Pai, guarda-os. Só que é interessante que o sentido de guardar não é colocar a gente numa redoma de vidro. Não é para que nós sintamos sempre muito mais seguros onde nós estamos, aqui. Seguros entre as paredes, guardados por uma estrutura, confiantes por uma história. E a história, por um lado, ela é perigosa, porque isso pode nos acomodar naquela realidade de que temos uma história e nada vai nos derrubar. Aí, de vez em quando, Deus permite uma lambada daqui, uma chicotada dali, para dizer assim, não é a história de vocês, sou eu que conduzo a história de vocês. E Jesus fez esta oração lá no comecinho, dizendo, guarda-os. Só que o sentido de guardar-nos não é de assegurarmos-nos diante dos perigos deste mundo. A realidade é apenas assim, Pai, mantenha-os firmes. O sentido de guardar na oração de Jesus é mantenha-os firmes para que eles não desistam do significado de ser igreja. E no versículo 20, então, e agora o 21, ele vai dizer, a fim de que eles sejam um. E agora ele vai mais a fundo dizer, numa referência desta unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Não há como negar que vivemos o desafio de estar no mundo e enfrentar o mundo com todas as suas peculiaridades. David Fisher, em seu livro O Pastor do Século XXI, ele diz que para vivermos e sobrevivermos a estas mudanças geracionais, a gente tem que desenvolver aquela sabedoria que o livro de Crônicas retrata dos filhos de Issacar. 1 Crônicas 32:12 diz que os filhos de Issacar, 100 homens, sabiam o seu tempo, ou conheciam o seu tempo, e por isso sabiam o que fazer. E não há como a gente dar os próximos passos como igreja se a gente não parar para refletir que momento é este que vivemos. Que tempo é este? Quais os desafios que temos diante de nós? E ainda que pensemos nesta realidade da polaridade, não há como negar também o desafio da própria diversidade. A igreja, na sua composição, ela é diversa, culturalmente. Trazemos conosco nossas histórias, nossas heranças, nossas manias, nossos costumes, nossas preferências. E como é difícil liderar as preferências da igreja. Eu prefiro o hino, eu já gosto de cântico. Eu gosto da luz acesa, eu prefiro a luz escura, apagada, a luz minimizada. Eu prefiro bancos de madeira. Eu lembro quando nós completamos 90 anos, em 2008, lá no Meyer, nós tomamos a decisão de trocar uma bancada de madeira, daquelas bem tradicionais, por cadeiras acolchoadas. E como foi difícil fazer uma transição. Tive uma irmã querida, amada no meu coração, disse, mas por que esses bancos são tão bons? Aí, como sempre tem, toda a igreja, o irmão levantou e disse, irmã, então nós vamos reservar um para a irmã. A irmã leva para a sua casa. Eu disse, meu irmão, não é por aí, vamos cuidar com carinho do sentimento desta irmã. Mas como é difícil, porque as pessoas dizem, eu prefiro isso. E lidar com essa diversidade de gostos, de preferências, de culturas. Uma igreja como Bacaxiri, que eu sei, e muitas vezes lá no Meyer a gente vive isso também, dessa transição de pessoas que vêm e vão. E vêm tão rapidamente, vêm cumprir o seu tempo de militarismo, vêm fazer sua faculdade, vêm cumprir um tempo profissional, ou então vão e voltam, e quando voltam encontram outra igreja. Fizemos um levantamento em nossa igreja, nos últimos 10 anos, cerca de 60% da igreja atualmente tem menos de 15 anos na igreja. Isso números presentes. Ou seja, olha quanto a igreja renovou. E tem gente que entra lá e fala assim, pastor, essa igreja está diferente. Eu falei, o que você quer dizer com diferente? Não, eu não conheço tanta gente. Eu conheço, mas de fato a membresia muitas vezes não se conhece. Esta diversidade, também a diversidade social. E isso para mim é muito bonito, porque temos nas nossas fileiras, muitas vezes, o rico que se assenta ao lado do pobre, o que está suprido e sobejante é a pessoa que Deus vai usar para abençoar o faltante, o necessitado. E nem se dá conta que no momento em que pegam os cálices na mesma bandeja, vivem experiências tão distintas, emocionalmente, socialmente, suas necessidades, e Cristo nos une, fazendo com que um supra o outro. Mas você não imagina como é difícil ter que lidar com essa diversidade, tendo que muitas vezes oferecer o mesmo alimento onde a girafa coma e a tartaruga também tenha de comer. A diversidade de gênero, no sentido básico e elementar da Bíblia, em que nós temos que aprender a lidar com homens e mulheres. Essa semana nós paramos para refletir sobre isso, entre homens e mulheres casados há menos de 10 anos, que estão construindo uma vida familiar e que estão se descobrindo tão diferentes. E aí a gente ainda tem uma pressão cultural deste tempo, em que coloca-se diante de nós uma realidade que nós ainda não sabemos lidar plenamente, ainda não sabemos lidar completamente, que é esta cultura de gênero que nos pressiona, que nos coloca diante de desafios que a gente não sabe lidar ainda. E tem até a diversidade doutrinária, sabia, dentro da igreja? Porque hoje, no mundo em que vivemos, as fronteiras denominacionais praticamente já não existem. E as pessoas transicionam de uma igreja para outra com tanta rapidez e facilidade. E também, lá em nossa igreja, fizemos um levantamento, e hoje, cerca de 65% da membresia atual é fruto de outras denominações. Porque suas denominações estão com problemas, ou não estão oferecendo o conhecimento da palavra, uma pregação saudável, um convívio que você e eu sabemos, nós como igrejas batistas ainda prezamos, consolidamos, desafiamos. E diz assim, pastor, eu vim para cá porque aqui vocês ensinam Bíblia.
Só que elas trazem consigo suas culturas doutrinárias. Então você tem sentado gente que só acha que o poder da oração está em subir o monte. E para desconstruir esta realidade, muitas vezes mística da sua religiosidade, é difícil. Para você trazer um pouco mais de senso, de razão, de inteligência bíblica, de compreensão doutrinária, e você tem que lidar com essa diversidade. Então, a cultura, o contexto social, a realidade dos nossos gêneros tão distintos, e o que dizer das próprias faixas etárias. Há igrejas que não têm estrutura como esta tem, como outras têm, de poder lidar com as gerações nas suas peculiaridades. Então, junta ali um adolescente de 12 anos na mesma sala com um que já está fazendo 18, e como é que você vai tratar de questões específicas? Como manter a unidade em meio a tanta diversidade? E aí Jesus faz na sua oração aquilo que é a essência do que é ser igreja. Pai, que eles sejam um. Mas como é possível? Mas graças a Deus que isso é possível. E de uma maneira milagrosa. Porque Jesus tem em mente uma referência. E a gente não precisa inventar a roda aqui. Mas é um desafio tentar caminhar naquilo que o próprio Jesus nos ensinou e nos desafiou a ser igreja. Porque ao mesmo tempo em que Jesus apresenta o desafio desta unidade, que é o fato de estarmos num mundo, que estarmos... É interessante você pensar sobre o mundo, porque a mesma Bíblia que diz que nós devemos, que Deus amou o mundo de tal maneira, este mesmo João que escreveu João 3,16, depois vai dizer na sua epístola assim, não ameis o mundo. Eu fico numa dúvida, peraí, Deus amou o mundo, mas eu não posso amar o mundo? Sim, é porque estamos falando de mundos diferentes. Quando Deus amou o mundo, Ele amou tudo aquilo que Ele criou com tanta perfeição e viu o pecado destruir de forma tão dolorosa. E quando este mesmo João vai dizer para nós não amarmos o mundo, é para você ter o cuidado de não fazer deste mundo a sua morada, não fazer deste mundo a sua prioridade, não fazer deste sistema de valores, não fazer desta oferta que Satanás fez a Jesus lá no alto do monte, dizendo, esses reinos todos poderão ser seus, se você se prostrar diante de mim. É este mundo ao qual João alerta os crentes, dizendo, não amem este mundo, porque este mundo é transitório, este mundo é enganador, este mundo é perigoso. E por isso Jesus disse, Pai, eu sei que vai ser difícil eles enfrentarem o mundo, mas eu oro por eles. Jesus orou para que nós vencêssemos o mundo. E Ele venceu primeiro, por isso a igreja vencerá. Mas Jesus tem uma referência. Ele diz, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Você já parou para pensar sobre isso? Alguma vez você já leu esse texto para observar que Jesus tem uma referência, tem um parâmetro para esta unidade? O problema é que esta referência para nós é muito misteriosa. Ela é matematicamente impossível, porque Jesus tem como referência aquilo que nós temos na nossa doutrina como o Deus triuno. E não vou resolver esse problema aqui hoje, porque em 12.000 anos de igreja, poucos teóricos da teologia conseguiram dissecar ou decifrar o que é esta tal trindade de um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a única coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu creio num Deus que é triuno, que se revela por meio do Pai eterno, do Filho Salvador e do Espírito Consolador. Mas não são três pessoas, é um Deus apenas. Mas há um mistério aqui revelado, em que Jesus estabelece esta relação como sendo o parâmetro e o padrão para esta unidade que a igreja deve viver. E ainda que a gente não consiga decifrar física, matematicamente, o que é 3 em 1, o que é impossível, na nossa realidade materialista, racional, científica e acadêmica, a Bíblia nos dá alguns insights preciosos do que é viver na unidade desta trindade e enfrentar a realidade do mundo sendo uma família que escolheu viver unida em meio à diversidade e enfrentando a polaridade da nossa geração. Voltar a andar de mãos dadas e resgatar o senso do que é ser uma igreja que vive unida. Há 3 momentos nos evangelhos que a gente tem como que insights, flashes, do céu para a terra, para nos ajudar a entender como o Pai e o Filho viviam esta unidade.
A gente não vai resolver o problema da Trindade. Mas como os evangelhos não tinham tanta preocupação teológica como nós temos hoje, os apóstolos enfrentaram um pouco a questão das heresias e precisavam de um pouco mais de doutrina, mas a gente vê que eles tinham muito mais uma preocupação prática, moral, ética do que é ser cristão, do que especificamente uma preocupação teológica como muitos gostam, de discutir teologia. Os apóstolos estavam preocupados em como você vai viver como crente neste mundo. Então Jesus não está preocupado em resolver o problema físico, quântico, matemático desta trindade, do Deus que é um só em três. Mas Ele agora vai nos ajudar a entender como é possível nós, como igreja, resgatarmos o senso de unidade. Há 3 momentos no Evangelho em que os céus se abrem. E neste abrir dos céus para a terra, a gente tem 3 insights de como a Trindade vive esta unidade que transforma o mundo. A primeira delas você deve se lembrar claramente. Faz parte da nossa vivência discipular com Cristo desde o início da nossa trajetória cristã. É o momento do batismo de Jesus. Em Mateus 3,17, você vai encontrar o relato de que assim que Jesus foi tirado das águas por João Batista, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu que disse: "Este é o meu filho, a quem eu amo, que me dá muita alegria." Talvez na sua versão querida, né? "Em quem me comprazo." Mas numa versão mais coloquial e mais contemporânea, a tradução é: "Este filho me dá muita alegria." O pai olha para o filho e diz assim: sabe o que esta nossa unidade gera entre nós? Alegria porque o outro existe. Larry Crabb recupera este senso quando ele, olhando para a Trindade, lá na criação em Gênesis, depois de tudo estar criado, ele olha para a sua criação e diz, como Deus triuno, façamos, olha o plural aí, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Larry Crabb diz que deveria haver uma grande festa na Trindade, celebrando a criação, mas eles olham para aquilo tudo e falam assim: falta alguém com quem nos relacionarmos. A unidade se estabelece quando você entende que não é possível andar com Jesus sozinho. Precisamos uns dos outros. Alguém que nos dê alegria de existir. É por isso que a gente precisa resgatar o abraço, o calor do peito, a mão que segura. E muitas vezes apenas dizer para o outro: que bom que você veio. Algumas vezes uma expressão como esta cura uma ferida na alma. Completa na vida de alguém o vazio que ele não encontra em lugar nenhum, porque bastou um sorriso, um abraço na entrada, sentar-se ao lado e dizer: que bom que você está aqui. Parece-me que quando os céus se abrem pela primeira vez e Deus fala, e a primeira vez que aquela geração ouve uma voz do céu, foi para dizer: Ele me dá alegria de existir. Ser igreja é encontrar a alegria de Cristo pelo outro existir. Nesse fim de semana eu resgatei com os nossos jovens casados lá um princípio fundamental do que é considerar o outro tão importante quanto você, como diz Paulo, considere-se cada um superior a si mesmo. A gente precisa aprender a olhar para o outro com 2 perspectivas. A primeira, eu olho para mim e reconheço que eu tenho muito mais imperfeições do que você sabe. Isso me traz humildade. Eu não sou tão bom quanto você acha que eu sou. Eu me reconheço e sei que eu tenho muito mais imperfeições do que você pode saber. Mas o outro lado da moeda é você ainda olhar para o outro e dizer assim: mas eu sei que você tem muito mais valor do que você se dá. Isso é meu papel dizer a você. É isso que os céus dizem e abrem, porque Deus sabia que Jesus enfrentaria o que enfrentaria no mundo. E Jesus precisava ouvir de alguém maior do que ele: você é muito importante para mim. Você me dá alegria. Você me compraz, você me dá prazer. A Igreja de Cristo resgata o senso de unidade quando nós reconstruímos um ambiente onde alegramos-nos porque o outro existe.
quando sentimos a falta daquele que não está, porque a nossa alegria só é completa no outro. Isso serve para o seu casamento, isso serve para o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho, onde você testemunha da graça de Jesus na sua vida, mas essencialmente a oração de Jesus é para o que é ser igreja. Ser igreja é resgatar a unidade em meio ao desafio da diversidade, e especialmente hoje, onde cada um quer estar num extremo e nenhum está disposto a andar no centro da cruz, mas alguém tem que começar a olhar para o lado, a olhar para trás, a olhar para frente e replicar o que é a Trindade em nós. Que bom que você existe. A minha alegria está em você existir. Em segundo lugar, o céu se abriu num outro momento que você talvez se lembre de cabeça. Lá em Mateus ainda 17, versículo 5, no Monte da Transfiguração. Jesus levou consigo os seus discípulos, eles ficaram ali meio lusco-fusco, ora não ora, estou cansado, vou ficar mais um pouco aqui. E de repente, a teofania da transfiguração acontece, e quando eles se dão conta, estão diante deles Jesus, Elias, Moisés e Elias. Eles ficaram sem entender o que era aquilo. Mas para nós, hoje, com toda a revelação, a gente entende que Deus estava dizendo para aqueles discípulos: este que vocês estão vendo é o cumprimento da lei e dos profetas. É para isso que Moisés e Elias apareceu ali, tá? Era para configurar e consolidar que Jesus estava ali como o cumprimento pleno, suficiente, insubstituível de tudo o que a lei estabeleceu como preceitos morais e éticos e salvíficos, e cumpriu aquilo que as profecias anunciavam. Por isso, Moisés e Elias. Os judeus entenderam muito bem isso na época. Alguns entenderam isso tudo errado. Acham que era reencarnação, era um sinal de outra espiritualidade. Não. Era suficientemente dizer àqueles homens: este homem que vocês estão ouvindo é tudo o que eu havia dito para vocês por meio dos profetas, e tudo que vocês sabem por meio da lei, este homem é quem diz ser. E é isso que os céus dizem. Os céus se abrem e os discípulos ouviram uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado. Olha, ele ainda é amado. Ele continuará sendo amado. Mas a segunda parte diz: ouçam-no. Para quem você pode outorgar esta autonomia de dizer tudo o que ele disser é como se eu estivesse dizendo? Para mim isso enseja um conceito de vida em comunidade. O pai confia no filho. O que o filho falar é como se o pai estivesse dizendo. Esse é o sentido desta segunda fala dos céus para a terra. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque ele tem a autoridade da lei, e ele tem o cumprimento das promessas. Ele é tudo o que eu poderia dizer, e ele é tudo o que eu estou dizendo. Ouçam-no. Para mim, a Trindade está agora baseada num conceito. Nós nos confiamos mutuamente. O que ele fala é como se eu falasse. Não há dúvida da integridade daquilo que Jesus fala. Não há risco de subversão, não há risco de desobediência, não há risco de rebeldia. Ele é o que eu falarei. A nossa unidade é muito falha, porque nós quebramos facilmente a confiança mútua. Nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós nos frustramos. E Jesus está orando para que nós tivéssemos entre nós o mesmo ambiente de confiabilidade, onde nós sabemos onde nós vamos chegar e o quão o outro é importante para mim, e eu não posso feri-lo, não devo magoá-lo, não é meu papel machucá-lo, mas ao contrário, curá-lo. E a Trindade está baseada num princípio inviolável de confiabilidade. Ouçam-no. O que ele falar é o que eu estaria dizendo. A Trindade revela-nos neste insight. E a unidade a qual Jesus se refere para que nós também pudéssemos viver esta unidade como Igreja de Cristo hoje é resgatar o senso de que aqui é um lugar onde as pessoas devem e podem confiar umas nas outras. É um desafio espiritual. É um desafio do amadurecimento cristão. É o desafio do próprio discipulado, onde seja no pequeno grupo ou seja no grande ajuntamento, nós sabemos que aqui as feridas são curadas pelo amor, pelo perdão, pela graça, e onde na igreja
A igreja de Cristo é o lugar onde as pessoas podem entrar e serem como elas são, certas de que serão melhores, transformadas. Há pessoas que não confiam na igreja. Talvez porque já foram machucadas. Talvez porque já sentiram-se feridas. Aquela mulher adúltera encontrou em Jesus um lugar onde ela poderia experimentar uma confiança transformadora. Jesus correu risco por ela. Jesus a conhecia. Jesus a levantou da imundície do seu pecado. Jesus resgatou-a da humilhação dos seus opressores, trazendo-a para junto de si, dizendo: eu aceito você como você está, mas não descansarei enquanto não transformar você naquilo que eu quero que você seja. Portanto, vai e não peques mais. Mas até que isto aconteça, confie em mim. A igreja tem que ser o lugar onde as pessoas se sintam à vontade para sentirem suas dores, para expressarem suas enfermidades, porque sabem que aqui deverão encontrar cura pelo poder do nome de Jesus e pelo amor que restaura. É por isso que a Trindade se baseia num relacionamento de confiança. Eu confio em você, como o Pai confia no Filho. A unidade da alegria, a unidade da confiança. E em terceiro lugar, uma terceira vez que os céus se abrem, essa passa bem desapercebida, as mais famosas são essas. Mas se você abrir lá em João 12, versículo 28, você vai ver uma terceira e última vez em que os céus se abrem para o céu falar algo acerca do Filho, que nos dá um terceiro insight de como a Trindade se relaciona. Jesus estava diante dos gregos, olha os gentios aí já interessados na mensagem do Evangelho, das boas novas. E os gentios queriam um sinal, e Jesus disse: eu não posso dar um sinal para vocês ainda, não é o momento. Mas o texto avança e no versículo 27, versículo 26, Jesus agora revela a sua angústia, ele ora ao Pai. Ele fala: Pai, eu estou sentindo que o meu momento está chegando. Sempre que eu vejo esse momento, eu sinto um arrepio na alma, porque eu não consigo alcançar o que Jesus estava sentindo, como sentiu no Getsemane. Seu suor se transformar em sangue, tamanha a profundidade da sua angústia. E nesta rápida oração ele pede ao Pai: Pai, eu sei que o meu tempo está chegando, mas eu te peço, glorifica o teu Filho. Essa expressão glorifica é como se o Filho estivesse dizendo: Pai, vai dar tudo certo. Olha que Jesus estava sentindo-se angustiado, pressionado, aflito, porque ele já sabia que o seu momento estava chegando. Ele sabia, tinha consciência de que o peso do pecado seria insuportável, a dor seria inimaginável. E ele então faz uma consulta ao Pai. Eu transformo essas palavras na seguinte ideia mais chegada à nossa realidade: Pai, o Senhor estás comigo? Pai, glorifica o teu Filho, significa dizer: e aí, Pai, daqui para frente eu vou sozinho ou o Senhor está comigo até o fim? E os céus se abrem pela terceira e última vez. E o que se ouve do céu, eu já o tenho glorificado. E glorificarei ainda mais. Por isso eu volto a entender esse texto de uma maneira tão paternal, em que o pai agora está dizendo para o filho: Filho, eu estive com você até agora. Qual é a sua dúvida? Eu vou estar com você até o fim. A Trindade se relaciona pela cumplicidade, onde ninguém estará sozinho, por pior que seja e o que estiver por vir. Você sabe que, aí vou embrear um pouquinho no conceito da teologia, mas quando Jesus ora na cruz e clama e exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento onde ele sentiu a ausência de Deus. Por quê? Porque ele estava tomado de todo o pecado da humanidade. E Deus não pode coabitar onde está o pecado. Foi o único instante. Mas até aquele momento, Jesus foi resiliente, resignado. Como diz Filipenses 2:10, ele foi obediente à morte, e morte de cruz, porque ele queria ver a glória do Pai nele. Cumplicidade. Ninguém abandona ninguém. Na igreja de Cristo ninguém fica para trás. Ninguém anda sozinho. E a palavra dos céus, revelando este terceiro insight de como a Trindade se relaciona,
no princípio desta unidade, que Jesus ora por nós, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, Pai, que eles sintam a tua presença como eu sinto a tua presença comigo, que eles sintam-se mutuamente ajuntados, cúmplices, companheiros, amigos, alicerçando-se mutuamente como eu e tu somos um. A unidade baseada nesta mutualidade cúmplice, onde nós temos um papel na vida do outro, onde ninguém chega sozinho a lugar algum. Eu estou com você, filho, e eu o glorificarei, ou seja, e eu cumprirei tudo até o fim, você não estará sozinho em tempo algum. Os desafios da unidade, a essência da unidade, e Jesus na sua oração revela o propósito da unidade, para que o mundo creia em mim. A força evangelizadora da igreja não está nas suas estratégias evangelísticas. Ainda que isso sejam muito úteis e importantes para nós, porque são ferramentas, mas o essencial, o poder, a glória da igreja está na unidade com que as pessoas se relacionam. Tanto é que a única vez em que Jesus nos deu o cartão de visita de seguidores dele, João 13:35, ele diz: o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Seremos uma família de fato. Seremos a igreja que triunfa diante desta diversidade tão desafiadora. Seremos a igreja que vencerá este tempo de polaridade tão destrutiva nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias e nessa sociedade presente, quando nós nos quebrantarmos diante da cruz mais uma vez, para dizer: Senhor, une a tua igreja de novo. Resgata em nós o senso da alegria, porque o outro está aqui. E mantém-nos ainda insaciáveis e tristes enquanto houver lugares vazios entre nós. Porque a minha alegria só se completa na sua alegria. Pai, une a tua igreja de novo, restaurando o ar de confiança. Pessoas em quem podemos confiar. Pessoas com quem podemos caminhar. E, Pai, mantenha a tua igreja unida por meio do compromisso de que nunca andaremos sozinhos, mas sempre estaremos ao lado de alguém e sempre teremos alguém ao nosso lado, até o fim, para que o mundo creia que tu enviaste Jesus. É o poder da obra da igreja, é o poder da marca da igreja neste tempo, diante do desafio da diversidade e principalmente da polaridade deste nosso tempo, é a igreja resgatar o seu senso de unidade. Celebrar a unidade da igreja é viver como a Trindade vive, alegre porque o outro existe, confiante no que o outro é, e o compromisso, a cumplicidade de que ninguém ficará para trás. Pai querido, obrigado porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos desafia. Ajuda-nos, Senhor, a restaurarmos a essência do que é sermos corpo, da maneira como Cristo nos ensinou e como Ele orou por nós, para que nós voltemos a ser esta unidade que caminha, que serve, que abençoa, que transforma. Pai, restaura em nós a alegria do relacionamento, restaura em nós a alegria do ajuntamento, restaura em nós e renova em nós todos os dias a confiança que cura, a confiança que restaura, que faz nos andar lado a lado, certos de que, ainda que tenhamos feridas, é no meio da igreja que encontraremos as curas. Ainda que, Senhor, tenhamos tantas pressões, que a tua palavra sempre nos motive a andarmos lado a lado com alguém. Assim como o Pai acompanhou o Filho até o fim e glorificou o teu nome nesta relação, assim também o teu nome seja glorificado na nossa mutualidade e mais ainda na nossa cumplicidade, quando nós estaremos sempre lado a lado um do outro, para que o mundo creia, por meio da maneira como nós nos relacionamos,
diante do mundo e com o mundo, sendo uma igreja unida, forte e vencedora. Em nome de Jesus, o Senhor desta igreja e da igreja deste tempo, em todo lugar onde ela estiver, é no nome dele que nós oramos. Amém.